assistências e a média de gols por jogo 0,35. Assim, a gente coloca o Gabigol nesse momento também, porque claro que ele foi um personagem emblemático desse confronto, né? Claro. Do mais recente Flamengo e Atlético. Claro. Ele não precisa... eu tô super assustado com a data que ele fez o último 20 gol. de agosto, né? Eu não sei se isso já aconteceu na carreira do Gabigol. Que coisa, né? Desde o início. Nessa sequência, né? Sem marcar. Talvez na passagem pela Europa. Sim. Mas no Brasil, né, no Brasil dificilmente. No Flamengo, com certeza não, né, Mar? Não. No Santos. Não. Muito estranho. Não teve isso. Porque o Tite tá com esse... A gente falou muito sobre o mérito do Tite ontem, né? De dar a confiança aos jogadores, de acessar a confiança dos jogadores. E aí você pensa num Flamengo e Atlético se encontrando num momento decisivo e o Gabigol é uma carta que a gente não... Seria uma surpresa na escalação, né? Que loucura. O Gabigol é um personagem controverso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu normalmente procuro escapar dessas coisas porque eu acho meio infantil esse negócio de você tomar partido sem tentar entender. Tipo, tem gente que não pode ouvir falar do nome do Neymar. Tem gente que não pode ouvir falar assim. Ou aquela pergunta, Beatles ou Stones? Por quê? Por que não os dois? Eu não posso gostar dos dois? E eu vejo o Gabigol como um senhor jogador. Já falei aqui várias vezes, quando era muito fácil bater no Gabigol, que achava que era o Gabigol que ainda fazia alguns trabalhos darem certo no Flamengo, porque ele insistia, ele treinava. Agora, esse momento é um momento que é inquestionável. Ele precisa dar resposta. É muito estranho para mim isso. Mas ele também, não é, Mário Pereira, tem capacidade para, mesmo agora sem espaço, de repente definir o título para o Flamengo. Como sempre, Ele com tem. certeza, claro. Isso, assim, não tem nem o que discutir. O momento ali pode acontecer com ele titular, banco de reservas, entrando no último momento da partida. Agora, eu só não fico tão confortável para falar sobre essa seca de gols e analisá-la ela isoladamente, que dentro de campo ele não está marcando, porque eu não tenho tanta certeza se é uma temporada de incertezas até para o Gabriel, até para o Gabigol ali, porque ele já falou do posicionamento, aí reposicionou agora com a 10, aí falou para brigar lá na frente, então foram palavras dele, né? Então eu não sei se internamente é uma temporada também de questionamentos internos do Gabriel ali, sabe? E obviamente que isso interfere no desempenho, né? Assim, onde você se sente à vontade, se você não quer mais estar aqui, com quem que você vai brigar. E a concorrência do Flamengo, ela é grande em várias áreas do ataque e do meio também, né? E com o Tite isso aumentou, porque ele potencializou outros jogadores. Ô Mari, sabe o que é interessante? Esse desenrolar, porque é o seguinte, da mesma maneira que o Gabigol pode decidir o título para o Flamengo pode ser campeão sem o Gabigol jogando. Poxa, o Tite encontrou um time e pode ser campeão. E aí, o que vai ser do Gabigol no Flamengo? Renova o contrato ou não? Porque esse é um componente que vai entrar na discussão da renovação do contrato, que termina no final do ano que vem. Não renova, tá? E aí no meio do ano ele sai de graça? E sabe o quê? O Tite não é, normalmente, aquele técnico que você pensa assim, a diretoria virou para ele e falou, dá uma queimadinha em tal jogador. Isso você pode pensar com muita gente, mas você não vai pensar que o Tite vai fazer isso. Ele não vai fazer esse papel. E você acha... Ainda mais com o Gabigol, né, gente? E eu acho até que ninguém teria coragem de chegar nele e falar. Tipo, quando a gente conversou aqui há mais tempo sobre... será que a diretoria vai permitir que o Tite dê entrevista e vai blindar? Eu falei, gente, mas como blindar um cara que foi... É o famoso, fala você lá com ele, não, fala você lá. Você quer falar, você vai lá e fala pra ele. É muito grande para esse tipo de coisa. Eu acho que é realmente uma decisão que ele está tomando na ordem técnica. Claro. Mas, Pedro, eu até quero te colocar nesse papo, porque assim, o Tite ele tem conseguido, então vamos supor, o Bruno Henrique estava voando, ele chega, tira o Bruno Henrique do time, consegue fazer o Cebolinha apresentar o futebol que a gente sabia que ele tinha e estava escondido em algum lugar. Agora ele volta com o Bruno Henrique também jogando pelo lado direito. O Gabigol não é debatido como uma mudança, uma surpresa na escalação, alguém que pode aparecer pelo histórico, pelo caráter decisivo. Não é nem conversado, não é nem um papo isso lá no Flamengo? Não, esse papo do Gabigol amansou, né? Esse papo do Gabigol deu uma amansada bem forte, assim. Ele entrou naquele finalzinho do Fla-Flu, aí teve aquela confusão com o Nino, muita gente
considera até a expulsão dele injusta, porque ele teria sido esganado ali para o Nino e aí acabou pagando pelo currículo ter sido expulso e vive um momento de instabilidade na confiança também. Você conversa com pessoas internamente, muitos entendem isso, que ele sempre foi um jogador muito confiante, muito baseado na confiança e não está com essa confiança, às vezes até algumas imagens assim, ele observando, olhando para o horizonte nos próprios jogos, então não é o Gabigol com aquela fúria no olhar assim, então é um momento peculiar do Gabigol nessa passagem pelo Flamengo. Além disso, eu acho que tem que ser somado nessa equação aí a questão que o Fábio Mascheredian, preparador físico, depois de uma partida, não estou recordando qual agora, mas ele atentou para o fato, ele deu até o nome técnico, mas é a inflamação dos adutores da coxa que o Gabigol estava tendo alguma dificuldade nesse sentido, eles estavam tentando recuperá-lo fisicamente. O quanto isso está impactando também ao longo da temporada no Gabigol. E medi-lo com a régua de 2023 é um tantinho quanto complicado. Entendo que o Tite fez as suas opções no seu modelo de jogo e o Gabigol não se encaixa nesse momento ali até de Bruno Henrique e Luiz Araújo e Cebolinha, enfim, trocando ali os jogadores pelo lado. E o Pedro vem muito bem, né? Se recuperou o Pedro, acabou numa fase muito boa, em 9 jogos fez 6 gols, voltou a fazer gol de bola rolando, então era uma tragédia ali o Pedro sob o comando do Sampaoli. Mas agora o Gabigol não está tendo nem esse espaço. O Pedro não vem muito bem, vamos testar o Gabigol no ataque. Então não tem nem essa possibilidade. Então acho que o Gabigol está pecando também muito por isso. Então acho que é uma soma de fatores essa questão, esse momento do Gabigol. Essa questão da contusão também, né, Marra? O Mascheredian, ele não é uma referência à toa também aqui no Brasil, né, na preparação física. E ele usou também esse argumento para explicar o bom retorno agora do Arrascaeta, o trabalho que eles fizeram, e relacionou a um estudo que foi feito na Inglaterra mostrando um índice maior de contusões que existiu nos primeiros meses da temporada no campeonato inglês em relação a campeonatos anteriores. E é o que os ingleses estão tentando entender qual é o motivo. Sim, ele citou até... não lembrou do nome do Maddison, tudo, né, na entrevista, mas o Maddison era o principal jogador da Premier League quando ele saiu, né? E saiu machucado e hoje já há algum tempo é jogador também de seleção. A comissão técnica que trabalha com o Tite é uma comissão muito técnica, né? Muito especial, né? Essas pessoas, dificilmente você vai perceber alguém aqui assim... Tem tudo embasamento. É isso, Mari. Obrigado. Pelo meu feeling eu pude perceber. Não, é embasamento. Isso chama mais atenção, porque assim, até pela característica do Tite, da comissão, eles têm a característica de vamos dar oportunidades, vamos dar confiança, não tem ninguém descartado. Então, a partir do momento, ou a explicação é 100% médica, ou realmente o Gabigol, cara, a avaliação dele deve estar muito abaixo, porque senão o Tite falaria assim, não, Gabigol, eu vou te dar, joga aí uns 2 jogos como titular, já que você está bem fisicamente, recupera essa confiança, vamos tentar te acessar. É que realmente, com a fase do Flamengo, ele não está conseguindo ver esse espaço para o Gabigol, entende? Porque o Tite, ele não vai ser um cara que vai falar assim, não gosto, não funciona comigo, não vou colocar. Mas é que eu acho que agora ele não pode pensar em dar oportunidade, ele precisa pensar em ter ponto. O momento do campeonato Mas será que é por aí a avaliação? Talvez seja isso. Não, nesse momento, tudo bem, eu vou dar oportunidade mais pra frente, no estadual, quando tiver vários jogos, quando tiver as Copas, mas agora é o seguinte... Deixa a oportunidade para depois me dar os pontos. Qual que é a margem de avaliação para você ter a resposta, né? Ele está tendo respostas isso. com outros jogadores, então depois a gente no conversa, momento... né? Tipo, até mesmo o Luiz Araújo, que foi exatamente alçado, né? Vai ao time titular, tudo, joga bem, ponto. Opa, já estava treinando o Bruno Henrique do outro lado. O Bruno Henrique entra do outro lado e também joga bem. Inclusive com faixa de capitão. Mas é isso que eu acho também que dá um sinal de que, se não for algo médico também, é um sinal que o Gabigol precisa dar. Porque não é que o Tite fechou os 11 dele ali, ele vai com eles. Ele, no meio de numa reta final de campeonato, não é que ele inventou o Bruno Henrique pela direita, mas ele consegue, numa data FIFA, num período ali de treinamentos, uma mudança tática para encaixar o Bruno Henrique. Ou seja, não é que ele tá assim, eu tenho esse time, eu tenho esse time, eu tenho esse time. Tem espaço, Gabigol, mas eu acho que não... Não, e às vezes é isso, às vezes a oportunidade ela é dada como teste nos jogos porque os times não treinam. O Tite teve 2 semanas de data FIFA, o Flamengo fez jogo atrasado também, mas ali ele fez a avaliação dele também, não foi, Pedro?
Sim, fez a avaliação dele. Mas eu acho que somada a toda essa equação que eu disse, essa questão do time de ter encontrado um encaixe mínimo e de repente o Flamengo se apresentar como candidato ao título, e o Pedro está rendendo ali na frente, acho muito difícil assim você dar uma brecha. Não, agora no jogo contra o Atlético Mineiro, vamos tirar o Pedro e vamos tentar encaixar o Gabigol para ver se... Aí você traz até a opinião pública contra você. Imagina o Maracanã lotado, você tira o Pedro e coloca o Gabigol nesse momento. Não é o momento, não faria bem nem para o Tite, nem para o time e nem para o Gabigol ser colocado nesse momento. Então, é uma conjunção de fatores ali que realmente não ajuda nesse momento assim para você colocar o Gabigol. As circunstâncias da temporada levaram a isso, né? Ô Mari, sobre o Tite, a Mari contou aqui que a gente não divulga mais os números da seleção do Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet. Sim. E eu fui perguntar, e o Ricardinho Spinelli é quem tem a senha, que tem todos os números, viu, Pedro? E aí eu fui perguntar para ele como é que estava o Tite na disputa. E ele fica bravo quando a gente faz qualquer tipo de pergunta. Sim. E ele falou assim, tem uma coisa curiosa, porque o Tite ele vai atingir o número mínimo de jogos para entrar na disputa na última rodada. 17, né? Não, 17 então. 17 é jogador. O jogador precisa ter metade dos jogos. Isso, é o critério para o cara poder ser candidato a disputar o título. No campeonato, para os treinadores, pelo fato de ter muita mudança, é 1/3. Então o Tite vai completar exatamente na última rodada. Aí eu perguntei para ele, mas como ele está na disputa? Aí ele não quis revelar. Aí ele terminou, nem olha para mim. Fechou a porta. Mas assim, ele seria um candidato, Marra? Com 1/3 do campeonato? Se for campeão. É um candidato. Não dá para desprezar isso. Se for campeão. E ele está fazendo campanha de campeão. É muita coisa. O que ele faz é muita coisa. Eu acho que o trabalho, assim, opinião minha, o trabalho de técnico do início ao fim, o melhor trabalho de técnico do início ao fim do campeonato, porque você precisa entender também as limitações de elenco e de como ele planejou esse elenco. Um elenco que tem média de idade de 25 anos é do Caixinha. Só que eu acho que o Caixinha corre o risco de não ficar nem entre os 6. É o time que menos perdeu, mas em 2 rodadas perdeu 2. Só que assim, eu estou vendo que ele assumiu o Red Bull Bragantino em janeiro, ele montou o planejamento, ele contratou, eu acho que um trabalho técnico para a gente observar melhor foi o trabalho do Caixinha. Mas aí se no fim das contas o Flamengo for o campeão, é o Flamengo do Tite. Claro. Com certeza. Como se o Galo for, é o Galo do Filipão. Estava completamente mas eu acho que Paulinho e Hulk entram nessa, entende? Pode ser. É o Galo do Paulinho e e do quem Hulk. recuperou foi o Filipão também, né? Mas o Filipão estava 20 pontos atrás. Mas é a dupla. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. É uma informação aqui importante, como eles falaram muito do Gabigol, né? Sobre esse período aí que o Gabigol está para baixo. A Flaweb, o portal Flaweb acabou de trazer que o Al Rayyan do Catar demonstrou muito interesse na contratação do atacante Gabigol. Inclusive já até sinalizou um valor para fazer a primeira proposta para o jogador. O clube do Catar planeja uma investida de cerca de 14 milhões de euros, cerca de 75 milhões de reais na cotação atual, para contratar o camisa 10, né, do Flamengo. Gabigol não vive boa fase e não está tendo muita oportunidade com o Tite. Lembrando que como os próprios comentaristas falaram, o contrato dele só vence no final do próximo ano, né? Final de 2024. O Flamengo tinha puxado ele, o Marco Braz tinha puxado ele para fazer processo de renovação, só que como teve aqueles problemas extra-campo, com o Gabigol, teve esse entrave e as negociações estão... O processo de renovação está congelado. Mas vamos ver como vai ficar, né, a situação dele em relação a isso. Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. E também coloque os comentários certos para vocês em relação ao Gabigol. Eu espero que ele volte o mais rápido possível, né? Lembrando que ele tem uma lesão e estava fazendo tratamento conservador, só que o Márcio Tanuri, né, o doutor Márcio Tanuri, falou que ao final da temporada, ao final do Brasileiro, ele vai precisar fazer uma cirurgia para poder voltar 100%, tá bom? Créditos e direitos autorais ESPN Brasil, o link vai ter na descrição. Valeu. Yeah. Please don't